Não é segredo pra ninguém que a Marvel e a DC são os maiores universos de super-heróis de todos os tempos. Elas levaram anos pra consolidar o seu nome na indústria e hoje tem nomes icônicos conhecidos por tudo e todos ao redor do globo. No entanto, quando a gente fala de cinema, é inegável que a Marvel dá um banho na DC, já que ao longo de anos a Marvel tem trabalhado num multiverso cinematográfico complexo e completo, com histórias e personagens que se interligam entre si e contam uma grande história desse magnífico universo Marvel. No entanto, vale o questionamento: por que a DC, que foi a pioneira de tantas questões em relação ao universo dos super-heróis, como a introdução do próprio gênero de super-heróis nas histórias em quadrinhos, desde a criação do conceito de multiverso, por que essa empresa, pioneira de todo esse movimento que a gente conhece hoje em dia, fica tão para trás no quesito cinema? Bom, a resposta para essa questão, na verdade, ela é bem simples. Eu, como sendo a boa decenalta Batfã que sou, fui atrás de analisar o porquê da DC ficar tão atrás da sua principal concorrente nos cinemas e cheguei a uma conclusão que eu acho que pode ser a resposta do porquê o nosso universo fica tão para trás quando estamos falando de cinema. Oi pessoal, meu nome é Yang e eu tô aqui hoje para falar sobre Marvel vs DC. Qual é o maior acerto da Marvel e qual é o maior erro da DC nos cinemas? A Marvel, ela construiu ao longo de anos um universo cinematográfico praticamente impecável. Ela não dá ponto sem nó. Nenhum personagem aparece por aparecer e nenhuma história é contada sem um motivo. Tanto que a principal prova disso, de que na Marvel tudo é meticulosamente pensado e calculado, são as cenas pós-créditos que tem em praticamente todos os filmes da Marvel. E se você levanta dos cinemas, quando um filme acaba e começa a subir os trailers, saiba que você tá vivendo a sua vida errado, tá? Quando se trata de filme da Marvel, você senta e espera os créditos acabarem, depois você sai do cinema, ok? Podemos continuar então. Por outro lado, a DC, ela meio que apenas lança filmes. Ela não se preocupa em conectá-los ou em criar uma única história que vá além e que vá construir todo um universo dentro dos cinemas. Houve sim uma tentativa da DC de iniciar o seu multiverso cinematográfico, que foi quando Zack Snyder dirigiu Homem de Aço, que daria início ao nosso multiverso cinematográfico. E faz todo sentido o universo cinematográfico da DC se iniciar com o Superman, já que ele foi o pioneiro dos super-heróis e da própria DC, estreando pela primeira vez na Action Comics de 1938. Então a DC não tinha como iniciar o seu universo senão com este personagem. E foi isso que Zack Snyder pensou ao dirigir o filme Homem de Aço, que deveria ter uma continuação, mas não vem aí! O Zack Snyder deu continuidade à sua ideia de criar um universo cinematográfico para DC, dirigindo o próximo filme, que seria Batman vs Superman. Eu ainda acho que deveria ter um filme solo do Batman antes de Batman vs Superman, mas isso é papo para outro vídeo. É verdade. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, nos introduz a nossa magnífica trindade. Apesar de ser um diretor incrível, ser de fato apaixonado pelos personagens e pelas histórias da DC e estar de fato se propondo a encabeçar um projeto que poderia trazer milhões e fazer a DC novamente bater de frente com a Marvel, assim, um embate histórico, por que essa ideia não foi pra frente? Por que esse plano não foi pra frente? E por que hoje a DC ainda não tem o seu universo cinematográfico? Apesar de que tem muita gente que diz que a DC já tem sim um universo cinematográfico. Tem até muitos meios de comunicação aí que tratam dos filmes da DC como sendo parte de um universo, mas eu, em particular, ainda não consigo enxergar os filmes da DC como um universo estendido, porque eu acho que cada filme é muito singular e tem pouquíssimas coisas que ligam um filme ao outro. E vamos combinar uma coisa, que ter um filme, ter um ator num filme, ter um ator num outro filme, não liga esses dois, tá? Porque se fosse assim, Velozes e Furiosos estaria ligado com Adão Negro.
E não é assim que a banda toca. Certo, então o que levou o Snyder a abandonar o plano de criar o nosso universo da DC nos cinemas, que é isso que nós fãs tanto queremos? A resposta é muito simples, uma palavrinha conhecida por todos, chamada liberdade. Enquanto a Disney dá total liberdade à Marvel e seus criadores sobre as suas histórias e personagens, de como eles devem trabalhar e de como eles devem atuar no filme, dando a liberdade deles escolherem desde a ambientação até o tom do filme baseado no personagem, a DC, por outro lado, é muito restrita pela Warner. A Warner tá sempre em cima de todos os projetos de filme da DC e dando a opinião dela porque ela acha que vai ser melhor comercialmente falando. A Warner frisa mais no lucro do que no bem-estar da DC e dos fãs, coisa que a Disney não faz. Não é à toa que a Disney dispõe para a Marvel o seu próprio estúdio, que é o Marvel Studios. Você vê que todos os filmes da Marvel tem lá Marvel Studios, Marvel Produções, porque é a própria Marvel, é a própria editora que tá ali fazendo o filme dos seus personagens. Já no caso dos filmes da DC, você pode observar que a gente sempre tem a abertura clássica da Warner e sempre aparece lá, baseado nas histórias em quadrinhos da DC. Ou seja, não é a DC que fez o filme, foi a Warner que fez o filme, mas os personagens são da DC. Mas o filme não é da DC, é da Warner. Vamos combinar aqui, para uma adaptação ser bem sucedida nos cinemas, o criador original da obra ele tem que estar presente em todos os momentos de criação desse filme. O criador precisa estar envolvido com o roteiro, com os personagens, com a ambientação, com a caracterização, com o tom do filme, porque quem conhece aquela história é o criador. Quem melhor do que a Marvel para conhecer o Homem de Ferro, se não a Marvel? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Calma. Quem conhece melhor o Homem de Ferro, se não a Marvel? Quem conhece melhor o Batman, se não a DC? Então quem é mais propício de fazer um filme sobre os seus personagens? Exatamente, as próprias editoras. Ah, agora eu entendi. A Warner deixa a DC fazer isso? A Warner não deixa a DC fazer isso. Maldita seja a Warner. O ponto em que eu quero chegar é que a Marvel tem uma liberdade muito grande sobre os seus personagens e na criação e na construção do seu universo cinematográfico, enquanto a DC é restrita às ideias e ordens da Warner. Foi até por isso que o Snyder decidiu desistir dessa ideia do universo cinematográfico da DC, porque o Warner ficava metendo o dedo e ficava querendo mandar no projeto dele, ficava querendo dar palpite, a Warner tá basicamente querendo ensinar o padre a rezar a missa. É isso que ela tá fazendo. E aí isso irritou o Snyder e fez com que ele pulasse fora do barco. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos. E aí a gente teve a pérola chamada Liga da Justiça. Eu prefiro não comentar. Vamos só ignorar, tá? Vamos só ignorar. Eu particularmente acredito que se a DC tivesse 1/3 da liberdade que a Marvel tem, sendo um pouquinho mais radical, se a DC tivesse o seu próprio estúdio com liberdade para criar os roteiros, para ambientar os filmes e para criar e construir o seu universo, a DC ela bateria de frente com os filmes da Marvel, isso se ela já não tivesse ultrapassado o multiverso da Marvel. A DC foi a grande pioneira do gênero de super-heróis com a chegada do Superman e do Batman. A DC foi a pioneira do conceito de multiverso e foi graças a DC e às suas inspirações que a Marvel surgiu. Eu me falo, como é possível de que a DC fique atrás da Marvel num ramo que ela também foi pioneira? Porque não sei se vocês sabem, mas eu tô girando aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a DC também foi pioneira dos filmes de super-heróis nos cinemas, trazendo o filme do nosso amado Batman, meu herói favorito. É claro que eu não tô falando que a DC é perfeita e que se eles simplesmente tivessem um próprio estúdio, eles acertariam tudo e não cometeriam nenhum erro. Não é disso que eu tô falando. Um grande erro da DC que eu observo é eles têm um personagem favorito e o nome dele é Batman, assim. Eu não posso culpar a DC por tê-lo como favorito, porque ele é o meu favorito, né? Tanto que eu estou até aqui com uma blusa dele, que por sinal tem a logo da DC atrás. Ó. Ih, DC nota.
Mas ter um personagem favorito quando você é editora, uma grande editora com uma enorme gama de personagens, é um pouquinho problemático, sim. Até o próprio Superman, que foi o grande pioneiro, que é o grande símbolo, fica um pouco esquecido e ofuscado quando estamos falando do grandioso detetive Batman. Então, qual é o meu erro relacionado a cinemas e a Batman, que eu quero dizer? É que a DC tenta aplicar a fórmula Batman em todos os seus filmes. Ou pelo menos ela fazia isso até algum tempo atrás. Quase todos os filmes da DC tinham uma pegada mais séria e mais sombria, justamente para seguir o tom que o Batman dá. Só que aí é que tá, esse tom mais sério, mais sombrio, mais mórbido, combina com o Batman. É a história dele, são as cores dele, está refletido no personagem. Você não pode fazer um filme preto e branco pro Superman. Não pode, porque não vai dar, não vai casar. Cada personagem pede por uma ambientação diferente. Cada personagem pede por um tipo de roteiro diferente. Por exemplo, você não pode pegar as piadas do Shazam e colocar num filme do Batman, assim como você não pode pegar o roteiro do Batman e aplicar pro Shazam, porque não vai funcionar, não combina com o personagem. O Shazam é um personagem que é uma criança, basicamente. Basicamente não. O Shazam é um personagem que é uma criança, ele é mais imaturo, ele faz mais piadas, o filme dele tem sim que ser mais divertido, ser mais colorido, ser mais alegre, ser mais alto astral, porque é uma criança, é o que o personagem pede, é o que o personagem é. Enquanto o Batman é mais sério, é mais sombrio, é mórbido, é frio, é o que o personagem pede para que a sua história funcione. Então, no decorrer de anos, antes mesmo do universo cinematográfico da Marvel existir, a DC aplicava a fórmula Batman em todos os seus filmes. E é por isso que muitos filmes da DC não são tão reconhecidos, não são tão bem aclamados pela crítica, porque ela tentava aplicar uma fórmula que funciona com um personagem, mas que não funciona com o outro. A Marvel soube observar isso muito bem e na hora de criar os seus filmes, mesmo os piores filmes, os filmes ruins mesmo, como o do Hulk ou até mesmo o primeiro filme do Thor, eles não cometeram esse erro. Você vê que apesar do filme ter um roteiro fraco, não ser tão bom em efeitos especiais assim, o filme tem o tom que o personagem pede pra ele ter. A Marvel sempre teve essa preocupação de mostrar, esse aqui é o filme do Thor. Tem o ambiente que ele pede, tem o tipo de roteiro que esse personagem exige, tem a ambientação para a qual esse personagem vai se encaixar. Ah não, esse aqui é um filme do Hulk. Então tem a ambientação necessária, tem tudo que é necessário para o personagem se encaixar bem dentro desse universo. Quer dizer que o filme é bom? O filme não é bom, mas pelo menos a gente não pode dizer que o filme foge do personagem, porque não foge. A DC, ela já parou, ela finalmente aprendeu isso, que ela não pode sair aplicando a fórmula Batman pra tudo, e aí nasceram pérolas do cinema da DC, como o filme Shazam, Aquaman, Aves de Rapina, o Esquadrão Suicida, não Esquadrão Suicida, estamos falando do O Esquadrão Suicida, tá bom? São filmes diferentes e esse primeiro a gente finge que não existiu. Nunca aconteceu, nunca vimos, não tá aqui. Se eu não vi, não aconteceu, não é verdade. Então agora, vamos ser honestos. Vai lançar, eu tô gravando esse vídeo em fevereiro. Lança o filme The Batman, mais um filme do Batman. Eu que sou Batman não reclamo, mas eu tenho um amigo que é fã do Flash, ele reclama muito. Mas amigo, relaxa, vai ter um filme do Flash ainda esse ano. Então, com a chegada desse filme do Flash, até com o filme do Adão Negro que tá vindo aí, a DC tá com a faca e o queijo na mão pra chutar a porta e começar o seu universo cinematográfico. Eu, inclusive, tenho a teoria de que no filme do Flash eles vão iniciar o universo cinematográfico com o Flashpoint. E eu vou amar isso. Mas vamos lá. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa minha análise, o que você acha dessa minha teoria. Você acha que faz sentido? Você acha que se a DC de fato tivesse um estúdio próprio, ela teria um universo cinematográfico mais bem construído e que bateria de frente com a Marvel? Eu quero saber a sua opinião, me conta aqui o porquê que você acha que a DC fica atrás da Marvel em questão de cinema. Me diz também se você é marvenauta ou se você é decenauta, eu quero saber. Eu faço parte dos dois fandoms. Eu entrei pro fandom da Marvel ontem. Eu entrei pro fandom da Marvel ano passado. Sim, eu entrei pro fandom... Não. Eu entrei pro fandom da Marvel esse ano, depois de ter assistido No Way Home, que até então é o meu filme favorito. Eu já tenho personagem favorito, eu vou assistir todos os filmes.
E então eu tenho liberdade pra falar, porque agora eu sou do fandom da Marvel, então eu posso falar. Me respeita. Meu Deus, eu entrei pra mais um fandom. O que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam e compartilhem. Eu tô muito animada pros filmes que estão vindo esse ano. Cara, eu não... Ai, meu Deus! Se eu já surtei com Homem-Aranha antes de ser do fandom da Marvel, imagina quando lançar os da DC. Porque assim, eu tô no fandom da DC, ó, há muito tempo. Então assim, cara, eu estou pronta, pode botar na minha mesa, DC, chute a minha cara. É isso que eu quero. Eu surtei um pouco nesse vídeo, tanto que eu acho que eu me perdi na minha linha de raciocínio. Eu vou ver quando eu estiver editando se eu repetir a mesma coisa muitas vezes, eu não sei. Eu sei que foi divertido gravar esse vídeo, eu gostei muito. Eu quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês. Eu tô muito animada para os filmes que estão vindo. E eu quero muito que a minha DC, a minha amada DC, que continua sendo a minha preferida, inicie o seu universo cinematográfico, porque eu quero sofrer com 2 universos para acompanhar. É isso que eu quero. Então, muito obrigada se você viu até aqui. Um beijo pra você e tchau!